Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes. Olá, sou Suzene Furtado. Ei, eu sou Sheila Fernandes. Quem vos fala é Hamilton, da Escola Integrada. Eu sou Samuel Fonseca. Eu sou Priscila Louredo. Oi, gente! Eu sou a Iana Rocha, aluna do 9º ano. Nós formamos a equipe da Rádio Escola em Ponto e agradecemos pela oportunidade de chegarmos pertinho de vocês. Rádio Escola em Pom. A nossa escola em movimento por você. Em pom, pororom, pom, pom, pom. Informe em Pom. Atenção, senhores pais ou responsáveis. A escola está se organizando para o retorno presencial, que no momento ocorrerá somente para crianças do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental. Estaremos seguindo parâmetros e protocolos específicos fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação e pela Secretaria Municipal de Saúde. Pedimos que fiquem atentos aos grupos de comunicação da escola para maiores esclarecimentos. O retorno das crianças não será obrigatório. Para que a criança retorne, é necessário a assinatura de adesão de um dos seus responsáveis. Atenciosamente, a direção. Biblioteca Viva! Biblioteca Viva! A função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele e o mar estavam do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: "Me ajuda a olhar?" Eduardo Galeano, em O Livro dos Abraços. O texto de Galeano traduz tão bem a função da arte: ajudar a olhar, a ver, num mergulhar profundo com os nossos sentidos no próprio sentido da arte. O personagem Santiago Kovadlov não levou o filho simplesmente para conhecer o mar. Levou-o para que descobrisse o mar. Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, a experiência das pessoas com o cinema contribui para desenvolver a competência para ver. Não basta apenas assistir a vários filmes para que essa competência seja adquirida. É preciso o desenvolvimento de uma atmosfera cultural que inclui as outras formas artísticas e a mídia. O cinema, chamado de sétima arte, reúne em si as outras 6 expressões artísticas: música, artes cênicas, pintura, escultura, arquitetura e literatura. Se cada uma dessas artes, isoladamente, tem o valor, o impacto e a função descritos por Galeano, imagine a reunião de todas elas na tela do cinema, numa experiência coletiva e prazerosa. O cinema nos ajuda a olhar e nos leva a descobrir o mundo de fora e o mundo de dentro. O gênero textual do qual falaremos hoje é o roteiro cinematográfico. Ele é um texto escrito que serve de guia para a produção do filme. Toda a equipe que trabalha na realização do filme tem esse roteiro em mãos
e nele aparecem anotados os sons e as imagens que você verá depois na tela. O roteiro é dividido em planos e sequências. Plano é cada imagem que aparece na tela. Cada vez que a imagem muda, temos um novo plano. E a sequência é o conjunto de planos. A distância da câmera até o personagem ou objeto que está sendo filmado é que determinará qual o tipo de plano, ou seja, qual tipo de imagem vai aparecer na tela. Por exemplo, sabe aquela cena que mostra uma paisagem ampla com montanhas distantes? Essa é a posição mais distante entre a câmera e o objeto e se chama plano geral, PG. Mas quando a câmera está distante o suficiente para focalizar uma pessoa dos pés à cabeça, ou algo mais ou menos desse tamanho, o plano se chama plano médio, PM. Se é filmada apenas a cabeça da pessoa, ela aparece em primeiro plano, PP, ou close-up. Pode aparecer também em primeiríssimo plano, que é quando apenas um detalhe aparece em cena. Pode ser uma cabeça, um olho, uma boca ou detalhe de um objeto. Todas essas informações e ainda o tempo de duração dos planos, os ruídos, as músicas, diálogos, movimento dos atores são registrados no roteiro. Para ver o que acontece nos bastidores de uma produção cinematográfica, procure assistir ao making-of dos filmes. Além de se divertir muito, você poderá ter boas ideias para fazer o seu próprio filme. Música popular brasileira. Para fazer o clipe da música de Fernanda Nitelli que vocês ouvirão agora, o grupo O Teatro Mágico realizou uma animação de vídeo com uma técnica cinematográfica que usa a ilusão de ótica. Confira no canal da banda no YouTube. O clipe leva o mesmo nome da música. Com vocês, O que se perde enquanto os olhos piscam. Pra onde vai toda tampa de caneta, todo o recibo de estacionamento, todo o documento original, isqueiro, caderneta, a camiseta com aquele sinal. Pra onde vai toda a palheta, pra onde foi todo o nosso carnaval, pra onde vai todo o abridor de lata, toda a carteira de habilitação, recado não dado, centavo cadeado, todo guarda-chuva pra fuga, pro temporal. Pra onde vai o achado pedido, eu não sei, veja bem, não me leve a mal. Pra onde vai todo outro pé de meia, carteira, brinco, aparelho dental. Pra onde vai toda a diadema, recibo, receita e o nosso enredo inicial. Pra onde vai toalha de acampamento, presilha, grampo, batom de cacau, elástico de cabelo, lábios, óculos, clipes, lente de contato, a nossa má memória, a denúncia no jornal. Pra onde vai aliança, chaveiro, chave, chinelo e o controle pra trocar canal. Pra onde vai o solo que não foi escrito, labareda nesse labirinto, um instinto reflexo sem seguro, o coro do socorro, o lançamento oficial. Pra onde vai a culpa da cópia, pra onde foi a versão original, a versão original, a versão original. Pra onde vai a bala que se disparou, o indício do vício que disseminou a busca do corpo por algo vital, a afirmação do pulso, o discurso radical, o troco em moeda, a lição da queda. Pra onde foi nosso humor imoral, pra onde vai todo o nosso desalento, morre brisa, nasce vendaval. Pra onde vai a reza vencida pelo sono, ela vale, me fale e me dê um sinal. São Longuinho, São Longuinho, me fale e me dê um sinal. São Longuinho, São Longuinho.
canhoto, Benjamin de tomada, simpleza, prudência, consideração. A clareza, a autenticidade, compaixão, certeza, a urgência e o perdão. Carregador de bateria, o extrato, a ponta, a conta nova, a pole e a extensão. O estímulo, o exemplo, a voz dissonante. A coragem do meu coração. São Longuinho, São Longuinho, pra onde foi a coragem do meu coração? São Longuinho, São Longuinho, pra onde foi a coragem do meu coração? São Longuinho, São Longuinho. Fica a dica! As primeiras exibições de cinema no Brasil foram feitas por ambulantes, que no mesmo espaço apresentavam ainda atrações como cães amestrados, museu de cera ou dançarinos. A primeira vez que a projeção foi realizada numa sala foi em 8 de julho de 1896, na cidade do Rio de Janeiro, e foi assim noticiada por um jornal da época. O Miniógrafo, com esse nome tão hibridamente composto, inaugurou-se ontem às 14h em uma sala à Rua do Ouvidor, um aparelho que projeta sobre uma tela colocada ao fundo da sala diversos espetáculos e cenas animadas por meio de uma série enorme de fotografias, mais desenvolvido do que o kinetoscópio, do qual é uma ampliação que tem a vantagem de oferecer a visão não só a um espectador, mas a centenas de espectadores. Cremos ser esse o mesmo aparelho que se dá o nome de cinematógrafo. De lá para cá, é claro que aconteceram muitas mudanças técnicas, culturais, sociais, econômicas e políticas no modo de fazer e exibir cinema. As salas de exibição, por exemplo, primeiro ocuparam cineteatros nos centros da cidade, depois os cinemas de bairro, os cineclubes e posteriormente as salas de shopping. Os cineclubes ainda hoje resistem. Eles são associações sem fins lucrativos que reúnem os apaixonados por cinema para assistir, refletir e debater sobre filmes que estão fora do circuito comercial. Os temas são escolhidos pelos cineclubistas, que são os frequentadores desse espaço, e enquanto fala-se sobre o filme, a própria realidade é analisada nas rodas de discussões. A dica de hoje é: crie o seu próprio cineclube. Nesse momento em que não podemos realizar aglomerações, a solução é combinar com os amigos para que todos, ao mesmo tempo, assistam ao mesmo filme, mas cada um em sua casa. Depois, na hora do debate, é só fazer uma videochamada ou um bate-papo no WhatsApp. Que tal experimentar esse modelo diferente de sala de cinema? Verde, Perto. verde perto. No quadro de hoje do Verde Perto, vamos fazer uma reflexão sobre como a natureza e a vegetação estão sempre presentes nas produções audiovisuais, sejam elas nos filmes, novelas, desenhos ou documentários. E eu quero começar falando de uma animação infantil que conquistou o coração de todas as idades, o filme Rio, que alcançou o primeiro lugar nas bilheterias americanas. Chique, né, gente? Mas também não é para menos. O cenário do filme se passa no bioma da Mata Atlântica, paisagem ideal para abordar a fauna e a flora brasileira. E além desse cenário exuberante, tratar de um tema muito importante, o tráfico de animais silvestres e a extinção de algumas espécies. Toda essa produção brasileira é de deixar o queixo caído, desde a animação, trilha sonora e os efeitos especiais. Para quem curte animação e belas paisagens, vale muito a pena esse filme. Ele fez tanto sucesso que ele ganhou até uma segunda produção, Rio 2, que teve como pano de fundo o maravilhoso bioma da floresta amazônica e suas encantadoras paisagens. E quem foi que disse que nosso cinema retrata apenas o verde das matas e das árvores centenárias das florestas?
O filme O Alto da Compadecida retratou as áridas paisagens do sertão nordestino com um toque de humor com as aventuras de João Grilo e Chicó. E para quem não é cinéfilo, mas é noveleiro, também tem dicas de algumas produções que permitiram divulgar o turismo brasileiro no cenário internacional, como foi o caso da novela O Pantanal, que explorou de forma detalhada a fauna, as matas, o ciclo dos rios com suas cheias e vazantes e, claro, toda a diversidade de vida existente nesse bioma. E para não dizer que eu não falei de nenhum documentário, se você é daquelas pessoas que ficam impressionadas, pense bem antes de assistir Uma Verdade Inconveniente, um documentário que fala sobre a saúde do clima da Terra e as perspectivas para o futuro. Espero que tenham gostado dessa viagem pelas mais belas paisagens naturais nas telonas e na telinha. Até a próxima no quadro Verde Perto. Ria se puder. Na época que o cinema não era todo digitalizado assim, igual é hoje, né? Era rolo, né, o filme, né? E aí 2 ratos entraram lá no cinema e roeram o rolo todinho do filme, né? Aí assim que eles terminaram, um olhou pro outro e falou assim: "Você gostou do filme?" Aí o outro falou assim: "Ah, é bonzinho, mas eu prefiro o livro." Um homem entrou no cinema, né? E aí ele foi direcionar para a cadeira dele lá. E aí viu que tinha um cara sentado na cadeira dele, com o braço do outro lado, o outro braço na outra cadeira, as pernas para frente, a cabeça para trás, todo estirado lá, né? E aí o homem resmungou assim, achando ele folgado, né? Falou assim: "Ô meu irmão, você não quer mais nada não? Você não tá faltando aí para você uma pipoca, um refrigerante?" Aí o homem falou assim: "Eu até que queria, mas chama a ambulância, eu caí do 2º andar." Bom, agora eu vou fazer umas perguntinhas de nome de filme, hein? O filho e o pai se despediram rapidamente, né? Qual que é o nome do filme? Tchau pai, tchau filho. Não, e o cara sentou em cima do cachorro, né? Qual que é o nome do filme? Sabe não? 101 Dálmata. Um salgado luta para libertar seu povo. Qual é o nome do filme? Não? Sabe não? Croissant Valente. Aí a trilha sonora tinha Dó, Ré, Fá, Sol, Lá, Si. Qual que é o nome do filme? Sabe não? Esqueceram de mim. Aqui você só tem notícia boa. Hoje vamos conversar com Daniel Queiroz. Ele é diretor da Embaúba Filmes, uma distribuidora especializada em cinema brasileiro, criada em 2018 e sediada em Belo Horizonte. É difícil se manter ativo e altivo em um cenário político e cultural tão incerto? O momento realmente não é nada fácil para quem trabalha com cultura, né? Mas apesar dessas dificuldades, a gente segue forte na resistência. Acho que a cultura tem esse lado de resistir, de trazer novas ideias, de propor reflexões. Claro que não seria mais fácil trabalhar num outro cenário, com mais incentivo, com mais recursos públicos para a área, com editais e tal, mas a Embaúba também se faz muito nessa ideia de trabalhar de forma independente com aquilo que é possível. Então não é fácil não, mas a gente segue. Bem, acho que muitos dos nossos ouvintes não sabem exatamente como funciona uma distribuidora de filmes. Conta pra gente. A distribuidora é a empresa que trabalha o filme, que trabalha a circulação do filme depois que ele está pronto. Normalmente as produtoras, né, são as empresas que fazem os filmes, né, e uma vez que o filme está pronto, a distribuidora é quem vai cuidar do lançamento em salas de cinema, tentar vender esse filme para TVs, fazer a colocação deles em sites na internet, né, as plataformas hoje que são chamadas de VOD, né, de Video On Demand. Enfim, é quem vai cuidar de toda a circulação do filme depois que ele está pronto.
O que é cinema para Daniel Queiroz? O que é cinema? Bem, essa pergunta não é tão fácil de responder. Acho que vale fazer uma distinção entre cinema e filmes, né? Hoje a gente pode assistir filmes em vários locais e eu, particularmente, associo ainda cinema ao espaço público de exibição, né? A sala tradicional com a tela grande, onde se assiste a um filme com outras pessoas. Hoje, nesse momento de pandemia, né, a gente está ficando muito acostumado a ver filmes só em casa, sozinho, mas eu acho que o melhor lugar para se encontrar um filme ainda é a sala de cinema, né? Infelizmente, a gente tem poucas salas de cinema no Brasil e salas muito concentradas em algumas cidades e principalmente salas em shopping que tem uma programação só de blockbuster, de filmes americanos, mas eu acho que a gente tem que valorizar mais as salas de cinema e batalhar por salas com programações mais plurais, que passem filmes de brasileiros, filmes de vários países, né, não só do Brasil, mas que passem filmes diferentes, né, que não sejam só os filmes da grande indústria. Porque cinema é esse espaço mágico, assim, onde você consegue esquecer da vida lá fora e realmente entrar de cabeça assim, em um filme bem diferente de casa, onde você tem a geladeira ali perto, você para atender o celular. Então, no cinema não, né? O cinema ideal é que você desligue o celular, esqueça de tudo e viaje junto com o filme. Deixe para a gente aquela dica preciosa. Um filme brasileiro que você acha que todos deveriam assistir. Puxa, é tão difícil falar em um filme só, que são tantos filmes bons que a gente tem no Brasil, mas eu sugeriria 2 aqui. Um é o primeiro filme que eu distribuí pela Embaúba, que é um filme que chama Arábia, um filme realizado em Minas Gerais, os diretores são o Afonso Shoa e o João Dumas. É um filme que conta a história de um trabalhador que sai de trabalho em trabalho e o filme reflete um pouco sobre a sua vida, sobre suas condições. É um filme belíssimo, que eu acho que todo mundo devia ver. O filme ganhou vários prêmios, como no ano que ele foi lançado, que foi 2018, como o melhor filme brasileiro do ano. E um outro filme que eu recomendaria demais é um filme que chama Retratos de Identificação. É um documentário da diretora Anita Leandro, que fala da ditadura militar no Brasil. Eu acho que nesse momento em que tanta gente tenta apagar ou reescrever a história, é muito importante a gente saber e ter fatos do que realmente foi a ditadura militar no Brasil, e esse filme traz muito disso. Os 2 filmes podem ser encontrados na Embaúba Play, que é o site que a gente tem para exibição de filmes brasileiros, né? embaúbaplay.com. Fica a dica. Sei que você tem uma longa experiência no ramo cinema. Criar a Embaúba era um sonho antigo? Olha, para ser muito sincero, a criação da Embaúba não era um sonho antigo, não. Eu trabalho com cinema desde 2005 e trabalhei muito tempo como programador de cinema. Trabalhei em salas de cinema em Belo Horizonte, como o Cine Humberto Mauro, o Cine 104, e também em festivais de cinema. E estava muito tranquilo nessa função de trabalhar como programador, mas foi por contingências da vida mesmo, necessidade de trabalho, pensando outras coisas que eu pudesse fazer para manter uma carreira na área, no momento em que não estava muito fácil trabalhar como um programador de freelancer de cinema no Brasil, né? Um projeto aqui, outro ali, eu estava em 2017 sem ter uma sala fixa, um trabalho fixo, e aí eu resolvi levar esse projeto adiante. Assim, era uma área que eu sabia que era um pouco carente de profissionais no Brasil, faltavam distribuidoras interessadas em trabalhar com o cinema brasileiro, e eu achei que era uma área em que eu poderia me dedicar, que guardava uma relação forte ali com a parte que eu gosto mais, que é essa parte de exibição, de salas de cinema, e resolvi enveredar por aí. Mas então não era um sonho antigo, ela veio um pouco meio de uma necessidade de trabalho, de inventar alguma coisa para eu fazer e me manter na área,
mas estou muito feliz com a criação da Embaúba. Hoje é um projeto que eu estou me dedicando inteiramente a ele, e ele tem um desdobramento que esse sim era um projeto antigo, que é a Embaúba Play. A Embaúba Play não é a distribuidora em si, mas é um projeto que a gente tem de exibir filmes pela internet. É um lugar, funciona como uma locadora virtual, a gente aluga filmes, mas tem muitos filmes também que são disponibilizados lá gratuitamente, e a gente reuniu um acervo incrível de mais de 400 filmes brasileiros realizados aí nos últimos 10, 15 anos, e esse acervo está só crescendo, a gente vai ter muitos lançamentos por lá, né? Então, o projeto da Embaúba é uma coisa que está me trazendo muita satisfação, e a gente está tendo um retorno bem legal, várias pessoas curtindo nossos lançamentos, gostando de acompanhar. Então, apesar de não ser um sonho antigo, se tornou um sonho presente e um sonho futuro, porque a gente ainda quer fazer muita coisa pela frente com a Embaúba. E espero que todo mundo aí que está ouvindo, tal, que acompanhe a gente, conheça lá a Embaúba Play e assista o cinema brasileiro. Tem muita coisa boa. Tô sabendo! Com Ayana Rocha. Oi, gente, no Tô Sabendo de hoje vamos falar sobre o cinema brasileiro. Bom, hoje eu vou falar sobre a mostra Amotara. A mostra Amotara, Olhares das Mulheres Indígenas, surgiu em 2018 com o objetivo de dar visibilidade à produção audiovisual de mulheres indígenas brasileiras e fortalecer mulheres artistas realizadoras de audiovisual. Através da partilha de experiências com as cineastas indígenas, o nome Amotara é uma homenagem à anciã do povo tupinambá de Olivença, Nivalda Amaral, uma liderança histórica que se encantou em 29 de abril de 2018. O evento de 2021 ocorreu em março e foram exibidos 40 filmes de 18 povos indígenas. Mais informações sobre a lista de filmes e catálogos do evento em amotara.org. A segunda edição da Amotara surgiu com a proposta de realizar uma mostra itinerante às ideias no sul e extremo sul da Bahia. No ano de 2020, 2 anos depois da primeira edição, o evento a princípio ocorreria em 4 aldeias indígenas através de exibições de filmes seguidas de debates com a presença de cineastas indígenas e convidadas. Com a pandemia da Covid-19, o evento foi adaptado para a visibilidade ampliada das obras das cineastas indígenas, ao mesmo tempo com articuladoras locais nas aldeias para que alcance as mulheres indígenas dos territórios da Bahia. Agora, gente, eu vou falar 5 cineastas indígenas para vocês. Andressa Carvalho Santos, Ayane Unicuim, Bárbara Leite Matias, Bruna Patachó e Cileuza Queso. Bom, gente, esse foi o Tô Sabendo de hoje. Pesquisem e vejam se vocês se interessam a ver o filme dessas incríveis cineastas. Quando eu falar história, vocês vão falar agora. Quando eu falar agora, vocês vão falar história. Agora, agora, agora. História, história, história. Agora, história. A Lua no Cinema, Paulo Leminski. A Lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha. Ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a Lua insiste. Amanheça, por favor. Matando a saudade. E bate uma saudade do meu canto. Sinto que minha voz perde o encanto. Oi, pessoal. Espero que tudo esteja bem com vocês. É a Vera, que trabalha na secretaria da escola no turno da manhã. Estou com muita saudade do nosso antigo normal.
Lembram das histórias contadas nos filmes e que acabam com um final feliz? Vamos também fazer a nossa história e promover um final feliz, tendo fé, empatia, perseverança e amor ao próximo. Usando máscara, higienizando as mãos sempre que necessário, mantendo o distanciamento social e tomando a vacina quando chegar a sua vez. Desejo tudo de bom para todos e espero estarmos juntos em pouco tempo. Rádio Escola Empom. A nossa escola em movimento por você. Coordenação: Jardel Pereira e Marcelena Souza. Direção: Suzene Furtado. Parceria: Sara Oliveira e Isabela Cruz, do canal Empom YouTube. Participações especiais de Fernando Anitelli, o Teatro Mágico e Vera Lúcia Corradi de Moura. Apresentação: Ayana Rocha, Priscila Louredo, Hamilton Pereira, Sheila Fernandes e Suzene Furtado. Edição: Samuel Fonseca. Trilha: B Quadros. Acorde, ainda a poesia, ela é maior que todos os acordes.